Olá, vamos agora resolver um exercício envolvendo funções e gráficos, exercício típico da prova do Enem. Esse caiu no Enem de 2022, mas o que chama a atenção da gente é que, apesar de ser considerado um exercício de nível médio, nós tivemos um índice de acerto dessa questão muito baixo, de aproximadamente 18% dos alunos acertando essa questão. Cara, acho estranho e eu até sei o porquê, viu? Vou te mostrar agora na resolução. Bora lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e eu tô aqui para ajudar você a se preparar para a prova do Enem, beleza? Principalmente se o seu foco, se o seu objetivo é passar em medicina numa das 33 mais do Enem, beleza? Então, acompanhe comigo a resolução desse exercício envolvendo funções e gráficos. Ó, ele dita o seguinte para nós: uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo tzinho. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade v varia com a temperatura T dessa máquina de acordo com a seguinte expressão: v é igual a t quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Ok, eu vou destacar isso aqui por enquanto. Ó, então a gente tem falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Eu já identifiquei que aqui que é a problemática do exercício. Isso é bom a gente fazer em todos os exercícios do Enem, sabe? Identificar qual é a problemática, qual a picuinha que ele coloca ali no enunciado. Bom, ele colocou um gráfico para a gente e ele pergunta para nós o seguinte: quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Aqui é um exercício tranquilo de se resolver, porém, acredito eu que muitos alunos devem ter olhado para esse gráfico e ter feito assim: bom, eles apresentaram para a gente ali algumas curvas e tal, não tem um padrão, mas eles estão se anulando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 4 vezes, alternativa D. Opa, exercício facinho de gráfico, tal, matei, acertei. Aí, quando foi conferir o gabarito, qual que era a resposta? Letra E, 5. Poxa, mas por quê, né? Onde será? O que será que causou esse erro? E o motivo pelo qual eu acho que grande parte dos alunos erraram essa questão, ou poucos acertaram, né? Então, eu acho que essa análise gráfica errada que eu comentei agora com vocês, ao contar esses pontos aqui se anulando, se dá pelo fato de que muitas vezes nossos alunos esquecem que para analisar gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são as grandezas nos eixos. Veja só, aqui no eixo Y nós temos a temperatura, no eixo X nós temos o tempo em horas. Essa é a dica para resolver esse tipo de exercício. Olha o que ele está falando. Então, quando ele colocou aqui, ó, oh, deu zero, não é a velocidade do pistão. O que deu zero aqui foi a temperatura, tá? Então tem que se tomar muito cuidado, porque a pergunta é quantas vezes a velocidade se anulou e não a temperatura. Então o cara que contou 4 aqui, ele capotou. Acredito que esse tenha sido um problema que gerou aí para a galera que resolveu. Mas, professor, como que a gente vai resolver então? Poxa, olha que simples que é. O que nós queremos aqui é que a velocidade seja igual a zero. Mas a velocidade, ele passou para nós, que é uma equaçãozinha, uma função, né, uma expressão do segundo grau. T quadrado menos 4. Se eu quero que a velocidade se anule, eu vou colocar zero aqui e eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. Como que eu vou resolver ela? Eu vou simplesmente passar o 4 para o outro lado positivo, chegando em t quadrado, que é a temperatura ao quadrado, igual a 4, beleza? Então veja que quem tem que se anular é a velocidade. Eu extraio a raiz quadrada, sem esquecer, né, que vai ficar mais ou menos aqui no valor, beleza? Então, eu vou ter raiz quadrada de 4, a temperatura tem que ser mais ou menos 2. Eu encontro isso, ou seja, quando que nós vamos ter velocidade nula? Quando a temperatura for 2 graus Celsius ou quando a temperatura for menos 2 graus Celsius. E aí que a gente vai usar o gráfico. Olha só que bonitinho o exercício. Por quê? Agora vem a pergunta. Quando que a temperatura vai atingir 2 graus Celsius?
2 graus Celsius, ela atinge aqui, ó, então eu estou analisando essa linha do 2 graus Celsius, olha lá, então eu tenho uma, duas vezes, ó, tá bom? Olha onde deu 2, aqui e aqui. Ou ela tem que dar também menos 2 graus Celsius. E para dar menos 2 graus Celsius, eu vou olhar agora nessa linha aqui, ó. Olha lá, ó. Onde que deu menos 2? Aqui nessa posição, uma, duas, três. Totalizando, então, 5 vezes, né? Em 5 vezes, nós temos, a alternativa E, nós temos o pistão aí se anulando, tá ok? Então, essa é a resposta do gabarito, fechou? Beleza? Coisa linda, né? O exercício não é muito difícil, realmente, eu até colocaria ele no nível médio, mas como tem essa picuinha que o Enem traz para a gente, muitas vezes isso a gente trabalha como um distrator, né? Tira sua atenção ali, você olha para o gráfico e acha que o zero é para velocidade e é para temperatura. Então fique atento nessa dica, beleza? Tá bom? Ó, e esse vídeo aí para te ajudar então a se preparar para a prova do Enem. E se você achou que fez sentido a minha explicação, gostou da explicação, não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? Curtir nossos vídeos, beleza? Tá bom? Tem muita coisa boa, principalmente para você que quer passar em medicina. Maravilha? Ó, bons estudos aí para você e até mais.